Elas podem ser eleitas. Uma série em parceria com a plataforma Impulsa, para que a política nacional seja mais diversa e representativa a partir da eleição de mais mulheres. O objetivo desta temporada é levar informações de forma simples e objetiva para que mais mulheres queiram se candidatar. Olá, pessoal! Este é o podcast Elas Debatem. Esse é o segundo episódio da nossa temporada Elas Podem Ser Eleitas, a temporada em parceria com a plataforma Impulsa. Eu sou a Aimee Martins e hoje, nesse segundo episódio, nós vamos falar sobre o sistema eleitoral. Quais são as mudanças que estarão vigentes agora em 2022? E para me ajudar nessa discussão, eu estou aqui com a Paula e a Tainá. Vou pedir para elas se apresentarem para vocês. Paula, por gentileza, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Aimee, é um prazer estar aqui. Eu sou a Paula, eu sou advogada eleitoralista, advogo em campanhas eleitorais já há algum tempo, trabalho com isso, com campanhas, com movimentos que participam da política, ainda que não lançando candidatos, então coletivos, associações que trabalham no incentivo de candidaturas. E é isso, é um prazer, muito obrigada pelo convite. Tainá. Oi, Aimee, oi, Paula, todo mundo que está escutando a gente. Meu nome é Tainá Pereira, eu sou internacionalista e mestre em ciência política. Desde 2018 faço parte do movimento Mulheres Negras Decidem e hoje eu estou à frente da coordenação política também, do MND. E a gente tem o objetivo de promover a participação de mulheres negras em espaços de poder e decisão. E é por isso que eu estou aqui para conversar com vocês hoje. Bacana, meninas. Então, eu queria começar com uma pergunta para Paula. Paula, quais que foram as principais mudanças no sistema eleitoral que vão valer agora já em 2022 para essas campanhas? Nós tivemos uma série de discussões, né, que rolaram sobre essa reforma eleitoral. Muita coisa se discutiu, mas na prática pouca coisa passou. Assim. Então, a gente não tem grandes mudanças. A gente tem algumas alterações importantes, assim, o fato de que candidaturas de pessoas negras e de mulheres vão contar o dobro de candidatos eleitos, vão contar o dobro de votos na hora da distribuição dos recursos para os partidos. Então, candidatos e candidatas que forem eleitos agora, nessa eleição, vão valer o dobro quando for ser observado o critério de distribuição de recursos partidários. Então, isso é uma alteração importante. A gente tem a entrada das federações partidárias, né, da figura das federações partidárias, que também é uma alteração importante. Mas a gente não teve muitas mudanças agora. Assim, a gente tem algumas alterações de data de posse, mas fora isso, não foram muitas as mudanças para esse próximo ciclo eleitoral. Tainá, como que você avalia os impactos dessas mudanças nas candidaturas de mulheres, especialmente mulheres negras, agora com essa nova regra? A expectativa é muito alta, desde, na verdade, que a deputada Benedita da Silva apresentou a consulta ao Tribunal Superior Eleitoral, e a gente esteve bastante próximo de todo esse processo, essa construção, e o que fica, na verdade, é sempre o receio de que esses percentuais, né, que são reservados às candidaturas de mulheres e pessoas negras, sejam, na verdade, um fator limitador. Porque o que se pensa sempre a propor dispositivos dessa natureza é que isso seja um piso e não um teto, né? Então, que no mínimo 30% das cadeiras sejam reservadas, que no mínimo X percentual de recursos seja destinado às candidaturas de mulheres e pessoas negras. Mas o que a gente vê na prática é que isso funciona como um teto. Então, os partidos mal atingem esse percentual que é determinado por lei e já se desengajam desse processo de buscar por novos quadros políticos de mulheres ou de buscar recursos para financiar essas candidaturas. Então, a nossa reserva é sempre nesse sentido, né, de que essas legislações que são propostas, né, que são pensadas para promover a participação, na verdade, provoquem uma limitação.
E são muitas as experiências nesse sentido, aproveitando uma experiência recente que a gente teve. O movimento participou da comitiva de movimentos negros que foi ao Chile pela posse do presidente Gabriel Boric, e lá é uma grande discussão entre as mulheres que estão participando da Constituinte, porque houve a determinação da paridade, né, de 50% das cadeiras deveriam ser destinadas a mulheres, quando, na verdade, havia mais mulheres eleitas, né, no Congresso chileno. Então, a participação feminina seria ainda maior do que previa o dispositivo da paridade. E o receio é que algo nesse sentido aconteça aqui também, né? Principalmente porque com a mudança sutil, ligeira na redação, que fala em reservar o percentual de candidaturas ao invés de preencher, os partidos também ficam muito à vontade para não investir em candidaturas femininas e candidaturas de pessoas negras, porque eles não têm a obrigação, de fato, de ter essas vagas ocupadas, só de reservar. E aí surge uma série de alegações, né, de que eles não têm quadros políticos formados com esse perfil, de que, enfim, não houve candidaturas suficientes, etc., quando, na verdade, foi apenas um processo de manutenção mesmo do status quo e daquelas candidaturas que eles acreditam ser viáveis e que, não por coincidência, normalmente não compreendem mulheres e pessoas negras. Bom, vou pegar o gancho no que a Tainá falou. Acredito que ela estava se referindo à PEC 18 de 2021, que foi uma PEC muito debatida pelos movimentos de mulheres, especialmente movimentos de mulheres na política, né, se posicionando contra ela, né, contra o retrocesso que isso significaria. E eu queria te perguntar, Paula, como que está o trâmite dessa PEC hoje? Ela foi aprovada? Ela já vale para essa legislatura que vai ser eleita agora? A PEC ainda não foi aprovada, né? Ela ainda está em discussão. E se ela for aprovada, existe sempre uma discussão de quais são as leis que valem para as eleições em vigor, né? Para as eleições que vão acontecer nesse ano. Existe uma regra na Constituição que é chamada de regra do princípio da anualidade, que você só pode aprovar uma lei, uma alteração legislativa que interfira no processo eleitoral um ano antes das eleições. Essa PEC, como ela trata, na verdade, da destinação de recursos, e ela trata de uma anistia de partidos que já não cumpriram esses recursos anteriormente, que não em eleições anteriores, anistia a partidos, não, perdão aos partidos que não cumpriram esse mínimo de recursos, ela poderia valer, ao menos em parte, ao menos no texto que não interfere diretamente nas eleições de agora, desde a sua promulgação. Mas isso é uma discussão sempre que surge, sempre que uma nova regra eleitoral é aprovada com um prazo menor de um ano até a eleição, surge essa discussão que geralmente é decidida no judiciário se ela vai valer ou não para a eleição daquele ano, quando a própria lei, a própria PEC já não vem com uma determinação de quando inicia a sua vigência. Mas ela ainda está em discussão, ela ainda não foi aprovada, ainda há debate a ser feito, mas ela pode sim entrar em vigor ainda esse ano nesse sentido de trazer esse perdão aos partidos que não cumpriram o mínimo de percentual nas eleições anteriores. Foi aprovada na sessão de ontem na Câmara dos Deputados, em 30 de março, a PEC 18 de 2021. Ela foi aprovada já em 2 turnos, como é a exigência legal para uma aprovação de PEC. Os 2 turnos ocorreram na mesma sessão. Então, houve primeiro a votação em primeiro turno, depois houve a votação para que se suprimisse o intervalo mínimo legal exigido entre os 2 turnos de votação. Aprovado isso, foi feita então a votação já na mesma sessão do segundo turno e a PEC foi aprovada. Foi aprovada também uma emenda supressiva proposta pela deputada Margarete Coelho, relatora, e pela comissão especial que foi formada para a PEC. A emenda supressiva, ela retirou do texto a autorização que estava sendo proposta, né, para que os partidos pudessem acumular de exercícios financeiros diferentes o mínimo de 5% de gastos em participação feminina, incentivo de mulheres, e usar esses recursos depois em candidaturas femininas. Então, essa parte do texto foi suprimida, a PEC vai sem esse artigo,
mas o restante foi aprovado na íntegra, com a anistia para os partidos, com tudo aquilo que a gente já estava conversando aqui. Então, agora a PEC vai para promulgação, mas ela já foi aprovada em 2 turnos, tanto na Câmara quanto no Senado. Bom, Tainá, eu fiquei pensando aqui, como você acha que enfim, sempre tem o receio de que os partidos utilizem essas candidaturas de mulheres e de pessoas negras, de usá-los, né, para fins de financiamento e contagem de votos, sem necessariamente fornecer o apoio que elas necessitam, né, como você já estava falando. Então, o que você acha que precisa? Qual é a postura que tanto as candidatas quanto os partidos que vocês esperam que os partidos tenham em relação a isso, sabe? Que tipo de ações os partidos podem ter para realmente apoiar essas candidaturas e não, enfim, não somente usá-las como laranjas, ou seja lá o que for. Perfeito, Aimee. Esse é sempre um risco, né? De que nessa onda, né, de demanda por mais representatividade, por diversidade própria na política, muitos partidos, muitas legendas se apropriem de forma errada desse discurso e coloquem lá candidaturas laranjas ou candidaturas que a gente chama de representação estéreo, né, que é aquela figura que, em tese, corresponde a esse anseio por diversidade, mas que o conteúdo é o mesmo conteúdo defendido pelos quadros políticos tradicionais, né, que a gente já vê acontecendo, que não trazem, de fato, nenhuma novidade para o campo da política institucional aqui no Brasil. E, por parte do sistema eleitoral e partidos incluídos, eu diria que falta mesmo mecanismos de fiscalização e de responsabilização dos partidos, para que, quando esses casos sejam identificados, esses partidos sejam penalizados de alguma forma. Mas também, eu diria, em termos de formação, né, de incentivo às coligações para que tenham mais jornadas formativas de quadros femininos, de quadros negros, e que isso se torne, na verdade, um processo endógeno, né? Que tenham mais quadros políticos de dentro dos partidos de forma mais orgânica. E para as candidaturas, principalmente aquelas que estão se colocando agora, quando essas mudanças ainda não aconteceram, é muito importante que elas estejam próximas de coletivos, de movimentos, porque são essas pessoas que vão dar subsídio a essa candidatura, que vão, inclusive, pressionar as estruturas partidárias da justiça eleitoral pelo cumprimento dessas regras e vão conseguir garantir que essas candidaturas se convertam, né, em cargos efetivamente ocupados, e que essas pessoas, uma vez eleitas, também possam exercer os seus mandatos, né, com segurança, que também é uma questão super importante, a gente pode abordar depois. Mas eu diria que esses 2 fatores, né, maior fiscalização e dos partidos, incentivo para que eles formem mais quadros de mulheres e pessoas negras, e por parte das candidaturas, principalmente aquelas que estão se lançando na política nesse ano de 2022, talvez na próxima eleição ainda em 2024, que estejam muito próximas dos movimentos e dos coletivos, das organizações, porque isso dá força, na verdade, para essas candidaturas. É como se elas estivessem ocupando aquela cadeira com muitas outras pessoas. Perfeito. Paula, queria voltar no que você falou lá na primeira pergunta sobre as federações que já começam a valer. Muita gente tem dúvida do que são essas federações, né? De como isso vai funcionar. Você pode explicar para nós? Posso sim. As federações partidárias, na verdade, elas têm um arranjo agora para as eleições muito parecido com o que a gente já conhecia das coligações. Então, são partidos que vão se unir para lançar candidaturas em conjunto, lançar uma chapa única das candidaturas aos cargos do sistema proporcional, né, dos cargos proporcionais, e se apoiar e lançar uma chapa também para os cargos majoritários. O que ela diferencia das coligações é que ela pressupõe um vínculo mais permanente, porque o que os partidos sempre fizeram é criar uma coligação, disputam uma eleição,
Passada essa eleição, a coligação deixa de existir, cada partido atua por si. A federação ela vem trazer, isso sempre foi muito criticado, né? Como se os partidos se unissem só para conseguir mais tempo de TV, conseguir reunir esses espaços dos partidos e ganhar mais força na eleição, e depois disso eles não teriam nenhuma coerência ideológica, até mesmo, de partidos que estavam coligados na eleição, de repente estão votando contra, em posições diferentes, nas votações na Câmara, nas votações nas casas legislativas. Então, para tentar trazer essa estabilidade para essas uniões dos partidos, surgiu a figura da federação. Então, a federação são esses partidos que se reúnem para disputar as eleições, mas eles se registram, se apresentam como federação à Justiça Eleitoral e devem continuar operando como federação, então, quase como se fossem um partido único pelos próximos 4 anos. A grande polêmica, o que tem dado grande discussão entre os partidos na formação dessas federações é justamente o fato de que, ao formar uma federação para essa eleição deste ano, os partidos estão se vinculando também para as eleições municipais que teremos daqui 2 anos. E aí a gente tem, de fato, um problema muito grave, que é o fato de que os partidos são muito diferentes. Assim, nas esferas municipais, estaduais e nacionais, nós temos realidades muito distintas de partidos. Os partidos locais, digamos assim, os partidos municipais, às vezes, de fato, não tem nada a ver com os partidos estaduais. Isso é um problema que decorre do nosso sistema, que exige que os partidos sejam nacionais. Então, eu não tenho, no nosso sistema, é impossível a criação de um partido regional. Eu não posso ter um partido que atue só em São Paulo, por exemplo, ou só no Rio Grande do Sul, ou só no Macapá, enfim. Eu não tenho como ter um partido regional, nem estadual, nem municipal. Todos os partidos precisam ser nacionais. E isso cria, de fato, algumas distorções, porque os partidos são muito diferentes. O Brasil é um país muito grande, assim, é um país de dimensões continentais, e a gente exigir essa pureza, essa linha ideológica que atravesse o país de norte a sul, é quase inocente, assim, é quase ignorar que nós estamos falando de Brasis diferentes. Então, a federação tenta trazer essa coerência de uma forma um pouco forçada, na minha opinião, ignorando um pouco essas realidades, mas, de fato, traz uma estabilidade para o eleitor de entender que os partidos que se federarem agora, em tese, estarão também federados nas próximas eleições, porque exige essa fidelidade da federação por 4 anos. Uma coisa que me preocupa bastante e que eu acho que vai ser um tema central para as mulheres nessa eleição é a questão da violência política. A gente vê quase que diariamente, né? Infelizmente, muitos casos, tanto nos legislativos, municipais, estaduais, federais, no executivo. E quanto mais as mulheres entram nesses espaços, né, muitas chegam chutando as portas, que é o único jeito de entrar, mais elas são atacadas. Então, é algo que eu queria perguntar, na verdade, para vocês duas. O que a gente tem na legislação já, se teve alguma mudança para esse ano, que nos ajudem a enfrentar essas violências, né? Que possa dar um pouco mais de segurança para essas mulheres. Isso falando tanto de legislação, quanto também, enfim, do movimento social, da uma movimentação da sociedade como um todo. A gente teve, né, uma alteração também agora para esse ano, que é o fato de que a violência política contra a mulher passou a configurar crime eleitoral. Assim, sempre há um questionamento do quanto a criminalização de condutas, de fato, impacta na prevenção daquela conduta, né? Eu acho que quando a gente fala de todas essas questões da participação da mulher na política, a gente tende a buscar respostas no judiciário. E eu não sei se o judiciário é quem vai resolver esse problema, apesar de que, assim, o TSE tem tido uma atuação, a Justiça Eleitoral como um todo tem tido uma atuação louvável nessas questões de participação feminina, assim, o Ministério Público Eleitoral tem ido muito atrás dessa busca de chapas de mulheres laranja, de combater essas violências políticas de gênero. Então, assim, tem tido um esforço, é importante que eles tenham esse esforço, enquanto a gente não tem outros caminhos. Mas há sempre um questionamento do quanto essa busca de soluções no judiciário realmente é o local correto de soluções, assim. A gente tem... Eu
assim, acho que pode ser inocência minha, a gente vai descobrir talvez daqui a alguns ciclos eleitorais, mas isso que a gente chama de sanção premial, que é o que foi inserido nessa reforma agora, que é os partidos serem premiados, entre aspas, por elegerem mulheres e pessoas negras, então eles vão ganhar mais recursos por fazerem isso me soa mais efetivo contra todas essas questões, então, contra a falta de candidatos e candidatas, contra a violência política que essas pessoas sofrem do partido, de fato, buscar redes de proteção, criar redes de proteção e dar estruturas de proteção para essas pessoas, do que a criminalização em si. Até porque a criminalização e todas essas sanções que surgem, que não são essas premiais, que vêm depois para punir os partidos, para punir as pessoas, elas vêm para compensar uma coisa que já aconteceu e não para evitar que aquela coisa aconteça. Ela vem para punir quem já praticou e não para estimular que não se pratique. E aí, para as pessoas que são vítimas disso, isso acaba sendo um pouco efetivo. É muito raro que a sanção ao agressor compense a dor da vítima. É muito raro que isso aconteça. Então, a gente tem, de fato, uma alteração legislativa que eu acho que ela é mais importante pela força simbólica disso, de mostrar que existe um judiciário, um legislativo e uma sociedade atenta a essa violência política de gênero, do que na prevenção em si. É muito difícil pensar em como se previne. A gente passa realmente por uma mudança muito radical das estruturas partidárias, assim, de você ter partidos, ter redes de apoio reais, a gente passa por os partidos terem que ser internamente muito mais democráticos. Eu acho que é isso. Eu até falei muito, me perdi um pouco aqui, mas acho que eu deixei claro qual que era o que eu queria passar nesse ponto. Assim. Bom, inclusive falando sobre a questão de não resolver as coisas judicializando todas elas, quando a gente quando começaram a surgir essas ações de cassação de chapas por conta de mulheres laranja, né, de candidaturas fictícias de mulheres, algumas questões começaram a surgir para as mulheres que eram candidatas. Assim. Então, as mulheres que são candidatas, hoje, elas têm muito mais obrigações do que os homens, porque elas podem ser chamadas a qualquer momento no judiciário para provar que a sua candidatura é real. Isso pode ser feito de ofício pelo juiz, então isso cria mais uma camada de obrigações para essas mulheres que estão no meio de uma campanha eleitoral. E a gente passou a vivenciar algumas coisas, e aí eu digo de uma experiência própria, que eu estava advogando para mulheres que estavam sendo acusadas por outra chapa, por outros candidatos, de serem candidatas fictícias, numa tentativa de caçar os candidatos que foram eleitos naquela chapa, todos homens. Outros homens entraram com essa ação, alegando que aquelas mulheres que sequer foram eleitas eram fictícias para caçar toda a chapa e colocar outros homens nas vagas que abririam a partir disso. E a audiência que foi feita com essas mulheres era chamando essas mulheres à sala, e o advogado da outra parte, dos autores da ação, perguntava para as testemunhas sobre a reputação daquelas mulheres na cidade, com as mulheres em audiência, perguntando se elas eram bem vistas, se elas eram tidas como mulheres honestas. Eu era a única mulher na sala de audiência, eu interferi, perguntando que eu não via qual era a pertinência disso para o processo, e a alegação do advogado era que se aquelas mulheres eram tão bem vistas, não justificaria elas terem tão poucos votos. O juiz deixou que essas perguntas fossem feitas, e assim, foi um show de horrores, porque foi muito violento. Foi muito violento você estar numa sala de audiência recebendo testemunhas da sua cidade, que é uma cidade muito pequena, então todo mundo de fato se conhece, e você ter que ouvir homens perguntando para outros homens sobre qual é a sua reputação na cidade, se você é bem vista, se você é vista como honesta, como se isso fizesse qualquer diferença no resultado do processo. Então, isso veio dessa questão de as mulheres agora serem permanentemente questionadas sobre a validade de suas candidaturas, mesmo quando desistem por motivos legítimos, porque as mulheres podem desistir das suas candidaturas, e as mulheres desistem muito de suas candidaturas por outras questões que são também problemáticas, por falta de apoio familiar, por falta de apoio do partido, por não suportar enfrentar esses atos de violência política de gênero que são diários nas candidaturas femininas, e é legítimo que ela possa, diante dessa situação, desistir da sua candidatura. Não é o que a gente gostaria que acontecesse, mas a gente não pode obrigar uma mulher a enfrentar tudo isso sozinha, numa cidade pequena,
E ainda assim, depois de desistir, depois de passar por todo esse processo, ela tem que ir ao judiciário e dar explicações de por que ela desistiu, de por que ela fez isso, contar, expor a sua vida de uma forma que nenhum homem seria chamado a fazer. Então, às vezes, buscar a solução no judiciário, por mais louvável que seja a atuação do judiciário nessa pauta, pode trazer também um problema para as mulheres e pode tornar essa tentativa de solucionar o problema por si bastante violenta para essas mulheres que estão participando do processo. Paula, que absurdo. Nossa, mas assim, não surpreende, né? Nada de novo sobre o judiciário machista revitimizando essas mulheres. Perfeito, Paula, é exatamente isso. E tem uma questão também sobre os dispositivos legais, é que muitas vezes eles não dão conta da diversidade, né, do universo de mulheres participando da política institucional. A própria lei de violência política de gênero, aprovada no ano passado, ela não é uma lei que a gente pode dizer que tem uma perspectiva interseccional, né, sobre participação feminina. Então, o grande debate que tem sido colocado hoje é sobre como qualificar, né, essa lei para dar conta das violências sofridas especialmente por mulheres negras, por mulheres trans, por mulheres lésbicas, por mulheres com deficiência, que são vítimas preferenciais, né, desse tipo de violência e que muitas vezes não encontram, mesmo na legislação, subsídios para fazer a defesa da manutenção das suas candidaturas. E, extrapolando um pouco esse debate, acho que falta realmente ampliar essa discussão, né? Se essa discussão vai para o Congresso Nacional, a gente tem outros setores da sociedade participando, e aí a gente ganha em qualidade e em amplitude, porque a gente consegue, inclusive, pormenorizar algumas questões. Quando ela fala da desistência das mulheres, né, das suas candidaturas, de participar desse processo, eu me lembro da pesquisa que a gente fez, o Mulheres Negras Decidem e o Instituto Marielle Franco, em 2020, sobre o contexto das disputas municipais eleitorais com a pandemia de Covid-19. Muitas das mulheres negras ativistas que a gente entrevistou, elas estavam já engajadas no processo de construção das suas candidaturas, tiveram de desistir porque elas estavam também mobilizadas pelo apoio às suas comunidades, com arrecadação de cesta básica, de produtos de higiene, garantia de acesso ao sistema de saúde para aquelas pessoas que tiveram a forma grave da doença. Então, isso também desconsidera as condições de onde partem as mulheres para fazer essa disputa na política institucional. E isso também é muito violento, né? Desconsiderar essas discrepâncias nas realidades, essa desigualdade de condições, né, para a disputa eleitoral também é bastante violento. Então, apostar todas as nossas fichas, né, no sistema eleitoral é difícil, é ruim, mas é o que pode ser feito até agora, considerando, né, o cenário de recrudescimento na política, considerando que a gente tem hoje o Congresso mais conservador de todos os tempos. Então, inclusive, esse ciclo eleitoral de 2022, nesse ciclo eleitoral, é fundamental que a gente eleja mais mulheres negras, eleja mais mulheres LGBT, para fazer avançar esses pontos, fazer avançar esse debate e conseguir garantir, de fato, né, a participação dessas pessoas na política. E, principalmente, eleger mulheres que tenham compromisso com os direitos das mulheres, né? Com as pautas das mulheres, que representam isso. Porque muitas, né, como você falou, dentro desse cenário conservador, infelizmente, não são todas que estão aí do nosso lado, vamos dizer assim. E, bom, eu queria terminar, Tainá, eu acho que a gente precisa dizer aqui o óbvio. Por mais que seja óbvio para a gente, pode não ser óbvio para quem está nos ouvindo, né? Para quem vai nos ouvir. Então, Tainá, por que é necessário eleger mais mulheres, principalmente mulheres negras, indígenas, trans?
com deficiência, né? Toda essa diversidade de mulheres e de experiências de mulheres. Porque isso é um benefício coletivo, né? Eleger mais pessoas com esse perfil garante o aprofundamento da nossa democracia. Então, se a gente entende que o que a gente não quer é um governo autoritário, é um governo com participação apenas das classes mais favorecidas, a gente precisa apostar em outros grupos sociais que, inclusive, têm um olhar mais universal sobre a construção de políticas públicas. E, dentro dessa perspectiva, a aposta em mulheres negras, indígenas, transexuais, mulheres com deficiência, é fundamental. Bom, meninas, vou agradecer demais aqui a participação de vocês. Esse debate foi muito rico, muito instrutivo, apesar de ser curtinho. Eu acho que a gente conseguiu chegar aí onde a gente queria. Então é isso, meninas, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, foi um prazer. Até uma próxima. Obrigada, Aimee. Obrigada, Paula. Até a próxima. Gostou desse conteúdo? Se inscreva para receber notificações de novos episódios e compartilhe com as amigas, ok? Você pode acompanhar a gente no Instagram, @coletivoelaspodem e no @impulsa.voto. E ainda ter acesso a muito mais conteúdos que vão te ajudar a fazer uma campanha mais competitiva através da plataforma impulsa.voto. Até a próxima!